Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, segunda paralela, garagem São Francisco. Ali passou o trevo da BR-040, você entrou a primeira à esquerda, depois só seguiu o fluxo, segunda à esquerda, você está lá conosco, aleluia, para a glória de Jesus. Graças a Deus, estamos uma semana, começando uma semana bem bacana. Hoje, dia 19 de abril de 2021, graças a Deus, meio-dia e 4 minutos já, meio-dia e 4, graças a Deus, E já queremos desejar a você uma semana de vitória, uma semana abençoada na presença do nosso Deus, em nome de Jesus, tá bom? Maravilha, olha, deixa eu passar para você agora no início nossa programação dessa semana, Amanhã nós temos 7h30 da noite aqui pelo Facebook, a nossa escola de sabedoria acontece de 7h30 às 8h30 da noite, onde estamos abordando a fragilidade do homem e a soberania de Deus, tratando sobre a pessoa, do diabo, a pessoa de Satanás, esse nosso adversário, esse que anda ao derredor do homem, ao derredor do crente, como diz a palavra de Deus em Pedro, como um leão, ao nosso derredor, esperando, querendo aproveitar uma oportunidade para nos tragar e nos pegar, mas ao nosso lado está os anjos do Senhor. Ele anda ao derredor como um animal, como um leão, à espreita da oportunidade, mas do nosso lado, diz a palavra, está os anjos do Senhor. Então, é um assunto muito bacana, dá um entendimento muito legal a esse ser que nós somos desafiados a vigiar e a nos guardar para não sermos enganados por ele, enfim, toda terça-feira. Quarta-feira, 3 horas da manhã, quarta-feira às 3 horas da tarde, nós teremos o nosso segundo elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. Na quarta-feira à noite, nós temos um encontro dos intercessores na igreja. 7h30, irmão Jaderson, pastor Adriano, irmão Jacir, irmã Leia. Graças a Deus ali, quarta-feira, 7h30, em nome de Jesus, tá bom? É feriado, mas é normal. E na quarta-feira, meia-noite, quero trazer a importância de toda essa agenda para você, tudo é muito importante. Na terça-feira, à meia-noite de quarta-feira, dia 21, quarta-feira, dia 21, para o dia 22, a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a nível estadual, estará meia-noite orando em favor do Brasil, das nossas famílias, da igreja, dos pastores, suas famílias, enfim. Meia-noite do dia 21 para o dia 22 será transmitido aqui pelo nosso canal, pelo canal da igreja. Esse canal é o canal da igreja e vai ser algo muito, mas muito precioso mesmo, em nome de Jesus. Olha, quero reforçar, será todo o estado de Minas Gerais, com certeza, outros estados, com certeza, sabendo disso, vão também querer participar, à meia-noite, do dia 21 para o dia 22, um mover de oração muito precioso, em nome de Jesus, amém? Vai ser muito precioso, então põe aí na sua agenda, põe aí um sininho, põe aí uma chamada para você não perder essa oportunidade, onde vai haver um grande mover de oração em nome de Jesus. Vai ser algo muito precioso. Todo o estado de Minas Gerais, a Igreja do Evangelho Quadrangular estará orando à meia-noite. Vai ser algo muito precioso. E nós vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos, vamos participar juntos. E nós vamos, todos os pastores, estamos sendo convocados, todas as igrejas, toda a membresia está sendo convocada, assim, convidada a participar. Quero que você participe conosco. Quero ver você
lotando, né, a rede social, orando para que todo mal seja jogado por terra em nome de Jesus. Amém? Vai ser uma bênção poderosa. Sexta-feira, nosso culto, nossa terceiro elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. Sábado, sábado, tenho certeza que sábado você quer sair para comer uma pizza, quer sair para poder comer uma pedra de petiscos, hein? Eita glória, hein? Mas sábado, né, você quer dar uma volta com seu esposo, sua esposa. Sábado nós temos o nosso encontro, nosso culto de casais, vai ser muito bacana, vai ser um culto bem didático, bem dinâmico, vai ser bem legal, sábado 7h30, vai ser muito bacana, vai ser online, presencial, mas eu quero ver você ali participando, né? Vai ter uma dinâmica bem bacana, bem legal, vai ser muito legal em nome de Jesus, tá bom? E também no domingo de manhã, 8 horas, domingo de manhã às 9h30, domingo à tarde, nós temos um culto temático, um culto bem bacana. Gostaríamos muito que você estivesse ou assistindo, né, mediante as suas necessidades, o seu momento que você está vivendo agora. A gente tem que respeitar, né, tudo, graças a Deus por isso, haver um respeito, mas domingo presencial, 8, 9h30, 6h30, um culto bem temático, um culto bem bacana que nós vamos estar organizando essa semana em nome de Jesus, tá bom? Vai ser algo que nós vamos lançar para começarmos a exercer a partir da Santa Ceia de maio. Fica sintonizado, fica aí conosco, preste muita atenção nas redes sociais. Eu gostaria que você fizesse algo também. Você colocasse o seu nome, o seu telefone, o seu zap, para nós colocarmos você em 2 grupos da igreja, a Escola de Sabedoria e o grupo da igreja. Os 2 grupos que nós administramos. Participamos de alguns outros, mas esses 2 nós administramos. No culto da igreja, no grupo da igreja e no grupo da escola, você recebe vídeo, você recebe estudo, você recebe uma palavra, você recebe oração, você recebe carteiras de trabalho, ou seja, anúncios de trabalho para aquele que está desempregado. Nós já temos pessoas que já foram, né, contratadas com esse anúncio que nós lançamos lá. É lógico, nós apenas recebemos esses anúncios e compartilhamos com os irmãos que precisam de trabalhar. Então, nada sobrecarregando, algo bem leve, né, bem tranquilo, né, mas é bênção para a glória de Deus. Tudo aquilo, quando a gente sente aquele momento de mandar alguma coisa, entrar em contato, a gente faz isso para poder estar perto dos irmãos em nome de Jesus, e você vai estar sabendo das programações que nós colocamos no Fly lá, nas nossas propagandas. Vai ser algo muito precioso e muito bacana em nome de Jesus, tá bem? Olha que semana bacana, olha que legal. Olha, amanhã, Escola de Sabedoria, 7h30 às 8h30, isso pelo canal do Facebook. Libera aí, chama as pessoas, convida. O assunto é muito bacana mesmo, graças a Deus. Nós temos ministrado junto com o irmão Márcio, com o Fabinho. Nós temos aí, né, graças a Deus, abençoado a vida dos irmãos. E a quarta-feira à tarde, 3 horas, quarta-feira, 7h30, o tempo da intercessão. Sexta-feira, terceiro elo da campanha Poder do Sangue de Jesus. Sábado, o nosso culto de casais vai ser muito bacana, muito bacana. Domingo, 3 cultos temáticos, muito bacana mesmo. Vai ser muito legal para um programa que nós vamos lançar em maio, em nome de Jesus. Quero muito que você participe, convide as pessoas a participar. Tenho certeza que vai ser algo muito precioso e bacana no nome de Jesus, amém? Bom, tá aí os avisos, né? Graças a Deus, tá aí os avisos para a gente estar aí voltando, não perdendo o nosso pique na nossa vida espiritual, porque é igual vida, né? Você levanta. O que é a sua vida? A sua vida consiste não só no ar que você respira, não só nessa dinâmica do seu corpo. Sua vida você levanta, né, faz a sua higiene pessoal, toma o seu café, o seu de jejum, você vai para o trabalho, você almoça, você chega do trabalho, você descansa. A vida cristã também, ela é dinâmica, né?
Por que muitas pessoas às vezes questionam, poxa, todo dia na igreja, todo dia na igreja, todo dia na igreja, todo dia em casa, todo dia em casa, todo dia em casa, todo dia no trabalho, todo dia no trabalho. Ah, mas trabalho é trabalho e casa é casa. Vida espiritual também é a mesma coisa. Todos nós envolvidos, todos nós participando, todos nós nos capacitando, todos nós nos aproximando de Jesus, todos nós querendo servir a Jesus, porque quando se fala de vida, fala de servir o próximo, a casa, o filho, a esposa, o esposo. Vida cristã é a mesma coisa, ok? Bom, e vida cristã fala de ser cristão. Um assunto que nós começamos no dia 1º de março, na primeira segunda-feira de março, já estamos já em abril, pretendemos terminar essa semana, mas a cada momento que a gente estuda, lê e prepara o material, o conteúdo, mais nós queremos enriquecer, mais queremos ministrar no seu coração. Bom, semana passada nós falamos do cristão, né, com o perfil da igreja de Coríntios, espiritual, mas também carnal. Então nós mostramos o cuidado que nós devemos ter, o momento que nós devemos ter para poder entender e não alimentarmos a carne. Lembra do exemplo que nós demos? Que a carne e o espírito são duas coisas que estão dentro de nós. A quem alimentarmos melhor será o que vai prevalecer. Então, demos até uma passagem no livro de Romanos que fala: andeis em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, concupiscências são desejos. A palavra concupiscência quer dizer desejos exagerados, fora de controle, incontroláveis. Então, quando fala de concupiscência, fala desse desejo. Por quê? Todos nós temos um desejo, todos nós temos uma vontade, todos nós temos Deus me perdoe falar uma coisa dessa, temos uma fraqueza. E isso toma conta de nós de uma forma descontrolada e de uma forma impulsiva, porque nós, infelizmente, deixamos que essa concupiscência, que é vencida pela presença do Espírito Santo, vencida pela vida do Espírito Santo em nós, aí nós conseguimos vencer essa questão da concupiscência. Por isso que ele fala: andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ok? Maravilha? Então, abordamos essa questão desse cristão, esse ser cristão em Corinto. Hoje nós vamos falar desse ser cristão tomando o exemplo dos crentes de Gálatas. E Gálatas também é um dos livros do Novo Testamento, uma das igrejas abertas na Galácia, que deu origem aos Gálatas e aonde Paulo trata da infantilidade. Crianças espirituais. Então, se eu vou tratar o ser criança espiritual, esse estado de criancice, vamos dizer assim, espiritual, então nós devemos ser o quê? Crentes maduros. Se Paulo vai tratar essa questão da imaturidade, do ser criança espiritual, então Gálatas vai nos ensinar o quê? A desenvolver a nossa maturidade espiritual. Então, ser cristão é ser maduro espiritual. Maduro espiritual é ter 300 anos na igreja? Não. Tem gente que está na igreja 300 anos, desculpa a forma de falar, tem 300 anos que está na igreja, mas não amadureceu. Tem 300 anos na igreja, mas ainda é uma criança espiritual. E Paulo, ele vai e confronta essa igreja, a igreja da Galácia, os Gálatas, porque eles estavam se comportando como crianças espirituais, imaturos, de uma forma espiritual. Então olha só o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos dessa palavra, nós vamos entender algumas coisas. O que Paulo diz em Gálatas 1:6? Estou admirado de que tão depressa estáis desertando. Vamos voltar lá? Gálatas 1:6. Estou admirado de que tão depressa estáis desertando daquele que vos chamou na graça
de Cristo para outro evangelho. Opa! Opa! Aí já parece algo perigoso. Aqui você viu aqui, se você estiver acompanhando, se você for acompanhar depois comigo, lógico, com mais tempo, você retorna lá ao Face, retorna lá ao Face, retorna lá ao YouTube. Então, alguma coisa já Paulo traz que já está acontecendo. Estou admirado de que tão depressa estáis desertando, saindo, abandonando, largando daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Então, desertando daquele. Quem que é? O Espírito Santo, que nos levou à graça de Cristo. E aí ele apresenta o outro evangelho. E aí começa o problema dessa igreja criança. Falta de maturidade, falta de crescimento espiritual que está ligada ao conhecimento. Então a falta de crescimento está ligada à falta de conhecimento. Então, aí ele começa a dizer a seguinte coisa. Olha o que ele fala no mesmo livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8 e 9, ele diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue o evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Em algumas versões vai falar assim, seja anátema, ou é a mesma palavra que quer dizer amaldiçoado. Anátema é a mesma coisa que ser amaldiçoado. Mas, ainda que nós, um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Esse crente é sem firmeza na fé. É o que não se preocupa com o estudo da palavra, da palavra de Deus, sendo convencido facilmente por palavras bonitas, teorias e vários ventos doutrinários. Então já aí começa um grande perigo. Porque aqui Paulo vai combater, vai discordar, vai confrontar o que eles, os Gálatas, estavam recebendo de novo nas suas vidas, e eles estavam querendo voltar à prática do judaísmo. Olha, ele enfrenta um grupo de pessoas chamados judaizantes, que estavam ali, homens bem, como ele fala assim, bem posicionados, né? Palavras bonitas, ele coloca aqui alguma coisa, ele coloca alguma coisa assim, bem na prática, não de uma forma assim, boba, mas na prática, porque Paulo era poliglota, Paulo falava 7 idiomas, Paulo não foi qualquer apóstolo de Jesus, por favor me entenda bem, não desmerecendo os outros, não, por favor entenda bem, mas ele foi muito bem escolhido. Quando ele se converte, a palavra de Deus fala que a conversão dele foi por revelação, capítulo 9 de Atos. Quando ele se converte, ele não vai para Jerusalém buscar conselho de Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos. Ele vai para a Arábia, para o deserto da Arábia. Ele fica 3 anos ali estudando, conhecendo as coisas de Jesus, aprendendo as coisas de Jesus. Ele já era um estudioso, pois ele era fariseu, ele já era estudioso da lei, da palavra. Agora ele foi para poder aprender sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, e aí o Espírito Santo trabalhou poderosamente na vida dele. Não dá tempo de nós entrarmos dentro da vida dele, propriamente dito, para poder discutirmos, né? Ou seja, anunciarmos e mostrarmos algumas coisas. Mas ele era muito bem preparado, ele era melhor do que muitos judeus da idade avançada. Ele era muito dedicado ao farisaísmo, à seita que tinha dentro dessa questão judaica. Então ele era muito dedicado, ele era muito fervoroso.
foi o que deu problema com ele e Pedro. E ele explica em Gálatas por que ele teve problemas com Pedro. Por que houve uma discórdia? Por que eles se separaram? Olha, que coisa. Por isso que quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai querendo passar para você, para que alguma coisa, alguma instrução, algum ensino te ajude a como ser um bom cristão, a terem compreensão, me perdoe, né? Não querendo julgar a sua capacidade, sei que tem pessoas conosco extremamente inteligentes e mais inteligentes do que eu, mas apenas queremos ajudar você a entender o Evangelho, a entender a vida cristã, os seus desafios, por que certas pessoas têm comportamentos adversos na vida cristã. Aí você vai ver o que Paulo fala de Pedro. Olha que muitas questões interessantes. Então, quando Paulo chega, ele fala dessa seita chamada judaizantes. Eles penetram dentro dessa igreja de Gálatas, na Galácia, e eles começam a introduzir a seguinte coisa: os ensinamentos da lei, a qual Jesus já morreu para nos ajudar a viver pela graça e não pela lei. E ali eles começam a falar, eu vou citar os versículos aqui, aí ele começa a explicar. Não, olha, e quando ele fala assim, palavras bonitas, sendo convencidos facilmente por palavras bonitas, teorias, várias teorias e ventos de doutrina, ele fala assim das pessoas que estavam dentro da igreja com uma postura, mas estavam fiscalizando, né, vendo o trabalho que Paulo estava desenvolvendo para combater com Paulo, ou seja, dizimar, espalhar a doutrina, a lei de volta. Ou seja, os gentios se convertiam, deixa eu te falar duas coisas, o judeu e gentil. Gentil somos nós, não nascemos judeus, não somos da família de Israel, somos, como diz o João no livro 15, somos enxertados essa videira verdadeira que é Israel. Jesus veio para os seus, Jesus veio para Israel, primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 12, ele fala, né? João 12, ele diz, eu vim para aqueles que eram os meus, mas os meus me rejeitaram, e todos aqueles que me recebem, eu lhes dou-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a Bíblia Sagrada, a história bíblica é muito clara. Jesus veio para Israel, para esse povo prometido, esse povo da promessa, esse povo que foi separado, esse povo que foi tratado, trabalhado, erguido, para que Deus, através desse povo, viesse Jesus. E Jesus vindo esse povo, ele seria adorado, iriam servir a ele, e ele seria anunciado através desse povo. Então esse povo o rejeitou. Por quê? Israel esperava um grande rei, uma carruagem de cavalos brancos, cheio de ouro e armado, né, com armas poderosas, um exército grande, montaria para... Não. Esse rei é grande, esse rei é poderoso, suas armas são poderosas, o seu exército são as miríades celestiais, são os anjos celestiais. Não veio para pregar para essa terra, nem para esse reino, veio trazendo um novo reino, uma nova terra, nova Jerusalém, aquela que está sendo preparada e já deve estar preparada, nos esperando para estarmos junto com ele, como promessa que ele faz em João: aonde eu estiver, vós estejais também. Eu vou para o Pai, eu vou preparar uma morada para vós, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Então, esse Israel, de uma forma histórica e espiritual, também esperava esse grande rei, esse rei poderoso, esse rei que estaria tirando eles da escravidão de Roma, porque Roma estava exercendo uma escravidão sobre Israel naquele tempo, estava dominando Israel, aquela nação de Israel. E aí o que acontece? Eles esperavam esse grande rei que vem trazer outro reino, o reino eterno, eta glória, hein? O reino eterno. E aí eles não aceitaram, por isso que crucificam, por isso que no dia da Páscoa eles soltavam alguém. Aí tinha Jesus e Barrabás, um louco, assassino, malfeitor. O que eles preferem? Solte Barrabás
repreenda Jesus. Então, porque não o aceitaram, não estamos dizendo que ninguém é responsável pela morte de Jesus. Não é isso que nós queremos tratar. Mas, aí Jesus diz em João capítulo 1, versículo 12. Eu vim para aqueles que eram os meus, mas os meus me rejeitaram. E aqueles que me aceitam, dou-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós nos convertemos a Jesus, Jesus pagou tudo na cruz do Calvário. Tudo, tudo, tudo. Ele colocou na cruz do Calvário. Tudo. Toda a lei, os 10 mandamentos, fala da lei. E desses 10 mandamentos, outras interpretações. Então, o ser humano é impossível que, por natureza, cumprir os 10 mandamentos. Nem clausurado, por favor. Nem clausurado, nem em mosteiro, nem em outro lugar. Ele é completo. A palavra de Deus é muito clara, em Romanos 3 diz: Deus olhou e não viu nenhum justo sequer, e ninguém que pratique o bem. Por isso que ele enviou Jesus. Ele veio, nem os profetas vieram num estado de perfeição como Jesus veio. Como o pecado, como a relação sexual, né? Ela se torna um pecado por causa da desobediência a Adão e Eva e por causa de todo o processo hereditário e de herança. Jesus, ele nem veio nem de relação sexual, nada. Ele veio perfeito, perfeito, um Cordeiro de Deus que tinha que ser perfeito, não tinha mancha, não podia ser manco, não podia ser cego, não podia ter defeito nenhum. O cordeiro, antes de ser imolado, o pastor prendia a cabeça nas suas pernas e a vara, que ele era um instrumento do pastor, o cajado e a vara, com essa vara, ele pegava da parte traseira da ovelha e vinha passando aquela vara por cima do pelo do cordeiro, e quando ele passava a vara, o pelo abria e ele poderia detectar se havia uma doença, se havia um parasita, se havia um defeito, se havia uma mancha. Então ele olhava, examinava aquele cordeiro com o passar da vara, o pelo dele levantava. Pega um animal, um gato, um cachorro, vai sair, você vê. O pelo levanta e você vê se tem algum parasita, se tem algum defeito. Então, o cordeiro era bem preparado. Então, a vara de Deus, vamos dizer assim, meu Deus, olha que coisa interessante, a vara de Deus passou sobre Jesus, não tinha nenhum defeito, ele cumpriu toda a lei, e ele diz, quando ele foi batizado nas águas, o João Batista, quando João Batista vê ele, João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele, depois que ele declara essa expressão, porque ele sabia da pessoa de Jesus, né, do ministério que Jesus iria desenvolver, João fala assim: é eu que necessito ser batizado por vós, e vós que vendes a mim. Jesus diz a seguinte coisa: é para cumprir toda a lei, para não ficar devendo nada, para que quando Satanás vier acusar o homem, tá pago o pecado do homem. Quando vier a punição, tá pago o pecado do homem. Mas esse homem precisa aceitar Jesus. Não é assim não. Não. A pessoa fica lá, ó, né? Cigarrinho, bebedinha, né? Tal, aquela coisinha toda. Ah, Deus me perdoa, perdoa. Mas aí você tem que tomar cuidado, que já tornou-se uma consciência cauterizada. Não tem mais noção de arrependimento. Cuidado. Então você tem que aceitar Jesus que dá controle dessas coisas. Tem que saber de fazer a diferença, por favor, entenda bem. Senão, por que eu parei de fumar? Eu parei de beber. Eu me converti aos 22 anos de idade. Vai fazer 34 anos esse ano. Dia 19 de julho de 2021. Vai fazer 34 anos que eu sou crente. Quando eu me converti, eu parei com muita coisa. Eu larguei tudo. Abandonei tudo. Aliás, eu não, né? O Espírito Santo me ajudou, porque era uma força violenta. O último a largar foi o cigarro. Uma praga. É coisa do diabo mesmo, porque é terrível.
é mais viciante que um cigarro de maconha, alcatrão, a nicotina, e o mal que faz, e o estrago que faz no pulmão, enfisema pulmonar, insuficiência respiratória. Quando você pega essas pessoas que estão morrendo de Covid por insuficiência respiratória, vê o quadro histórico de vício dele para você ver. Vê o histórico de quanto fumou, quanto bebeu, que atrapalha muito, filho. Por favor, entenda bem. Não é papo de pastor, não. É papo de vida, é papo de Bíblia, é papo divino. Me desculpa a colocação, é até uma forma de falar. Mas quando eu me converti, agora é interessante. Eu me converti, larguei de fumar, larguei de beber. Aí a pessoa vai dizer, foi uma opção sua. Não. Por que eu não continuei, já que Deus me perdoou todos? Opa! Consciência cauterizada. A Bíblia Sagrada fala que os viciados não herdarão o reino dos céus. Mas é só o final de semana, já é um vício. Porque de segunda a sexta-feira o cara tá bom. Mas chega sábado e domingo, desculpe. Eu não devia nem estar falando isso aqui agora. Não é tempo para isso. Mas final de semana o cara extrapola. Mas enfim. Vamos voltar para cá? Essa igreja começa a ser influenciada. Esses cristãos começam a ser influenciados pelos judaizantes, que começam a fazer com que esses gentios, já expliquei, nós que nos convertemos a Jesus, queriam que nós fôssemos circuncidados e voltasse a praticar a lei. Por quê? Eu aceitei Jesus, Jesus era judeu, Jesus era circuncidado, Jesus praticava a lei. Mas Jesus praticou tudo isso para nos alcançar pela graça. Porque pela lei nós não seríamos alcançados. Ou seja, quem não pensa em maldade, quem não cita maldade, quem não vê maldade, quem não fala maldade, então é impossível cumprir a lei. Os primeiros 5 mandamentos é dado a Deus. Quantas vezes nós falamos, primeiro mandamento, não falar o nome do Senhor em vão. Quantas vezes falamos em vão? Quantas vezes falamos que não devemos de Deus? Quantas vezes murmuramos de Deus? Quantas vezes colocamos Deus no nosso rolo? Falei. Quantas vezes? Então esse primeiro mandamento já era. Não cumprimos. Vamos morrer no madeiro, porque nós não cumprimos. Olha, por isso nós precisamos de Jesus, precisamos do Espírito Santo. Gálatas é uma vida com o Espírito Santo. Gálatas é uma vida no Espírito Santo, na graça de Deus. Olha, que coisa tremenda. Olha como que a nossa cabeça abre. Olha como o nosso entendimento ele amplia. Então, Paulo prega essa cidade, levanta a igreja, todo mundo se converte a Jesus. Aí, como ele fala, não sendo pejorativo, mas ele fala de uma forma prática, não menosprezando a capacidade que ele tinha por ter sido um poliglota, falar de 7 idiomas. Aí eu quero contestar, né? Ou seja, eu quero confrontar essas pessoas que acham que ser cristão é ignorante. Você lê alguma literatura de um homem que fala 7 idiomas? Fala para mim. Fala para mim. Eu estudo... Vou falar daquilo que eu me pós-graduei. Eu estudo Freud. Freud só falava alemão. E francês depois foi traduzido. Depois foi traduzido para o brasileiro. Quando você lê Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tito, Timóteo, você está lendo uma escrita de um homem que tinha e falava 7 idiomas. Então não vem me falar que crente é ignorante, que crente é estúpido. Às vezes ele comete estupidez. Às vezes ele age de forma ignorante. Mas o crente não é isso, não. O crente, ele lê coisa de um homem poliglota. Paulo escreveu 13 cartas, chamadas cartas pastorais. Paulo falava 7 idiomas. Então eu estou lendo, eu tenho na minha mão a literatura
de um homem extremamente inteligente, conservador, porque ele era violento e também muito cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, quando alguém ficar falando, tirando farinha, desculpa a expressão, tirando sarro da sua cara, escarnecendo você, pergunta para ele se ele já leu algum livro de um poliglota. Pergunte. Fala assim, você já leu algum livro de algum poliglota? Qual é que é o poliglota? Fala mais de 2 idiomas. Paulo falava 7. 7. Nós temos essa literatura nas mãos. Se nós lemos literaturas de gente inteligente, nós somos o quê? Se muitas vezes você é o que você lê, tem até um jargão, você é o que você come, você é o que você lê. Se você lê um livro de Paulo Coelho, você vai ficar endemoniado, perdido, louco, sem saber aonde que está a Valquíria, para onde a Valquíria foi. Você vai ficar meio desnorteado, aquelas palavras sem nexo, sem encaixar uma coisa na outra. Aí você vai ser, pô, tal. Você vai ler um livro, os 50 tons de cinza, você vai ficar pervertido, você vai ficar seduzido, você vai ficar meio assim, desequilibrado. Vai lendo alguma coisa, lê os livros de Harry Potter, que foi a sensação. Você vai virar bruxo, todo mundo hoje usa chapéu, usa varinha, tem bola, tem tudo. Você é o que você lê. Se você lê um jornal desses tabloide que só fala de morte, matou, arrancou a cabeça, matou, arrancou o braço, você só vai falar de coisa terrível. Então, se você lê os livros de Paulo, você está lendo livros de gente inteligente, gente espiritual, cheio do poder de Deus. Aí essa igreja que foi levantada por Paulo recebe a notícia desses homens. E aí Paulo fala assim, olha, cuidado, sendo convencido facilmente por palavras bonitas, teorias várias e ventos de doutrina, porque estavam ensinando dentro da igreja de Galácia, trazendo de volta. Ah, vocês gentios aceitaram Jesus? Então vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que guardar a lei, porque Jesus, ele foi judeu, então vocês também têm. Olha o que diz Gálatas 2, 14 e 15. Por as atitudes de uma criança na fé, não que ele foi, que ele era, mas olha a atitude de muita gente, que nós vamos falar quarta-feira. Quarta-feira. Já são 12h40. Eu já até passei um pouquinho do horário, né? Mas quarta-feira, você fica de pé. Aliás, quarta-feira é feriado. Quarta-feira, meio-dia, vamos estar aqui. E aí nós vamos começar a tratar dessas coisas, tá bom? Eu espero que tenha sido bom, assim como é para mim quando estou organizando todo o estudo, lendo, acrescentando algumas coisas, enfim. Espero que seja bom para você. Mas a igreja de Gálatas fala dessa igreja que era criança, imatura. Deus está nos dizendo a seguinte coisa: ser cristão é ser maduro. Para a gente ser maduro, a gente tem que conhecer a história de criança, para nós não praticarmos aquilo que a criança pratica. Enfim, quarta-feira nós vamos voltar a continuar. É muito bom. Por isso que quando o crente começa a conversar, não para. Porque sai as coisas de Deus, enfim. Ok? Coloque o seu número aí que eu vou colocar você no grupo da igreja, no grupo da escola, para você ter as informações nossas. Você manda aí para nós, por favor. Põe lá no mensagem, enfim, o seu nome e o número do seu telefone para nós acrescentarmos o seu nome e o seu número lá, tá bom? Maravilha? Vamos orar. Pedindo a Deus que nos guarde desses ventos de doutrina, dessas coisas que nós não praticamos, não precisamos mais. Quantas igrejas hoje faz tanta coisa do judaísmo? Deixa eu ficar quieto. Nós vivemos na graça, na misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar pelo irmão Renato.
né, que precisa de orações, o irmão do irmão Edmilson. Vamos orar por todos esses que estão passando por momentos difíceis, né? Eu citei o nome dele, mas se você pensar em alguém, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te glorificamos por esse momento, meu Pai, que nós temos e a oportunidade que nos é dada de ler a Tua Palavra e tentarmos entender, ó Deus Todo-Poderoso, aquilo que está exposto na Bíblia Sagrada e tentar entender para nos ajudar a crescer espiritualmente. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude pelo poder do Espírito Santo, ó Deus, a revelar-nos aquilo que precisamos entender. Nesta hora, queremos colocar, meu Deus, os teus filhos diante do seu altar. Pedir a tua bênção, meu Pai, sobre cada um e suas famílias, trabalho, os seus filhos, toda a sua casa, diante do altar do Senhor, para a glória do teu nome. Meu Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. Te peço, meu Deus, que o Senhor venha nos assistir e continuar nos assistindo com a tua graça e misericórdia, porque nós somos libertos da lei, porque o Senhor, meu Pai, cumpriu essa lei por nós, cravando esses escritos na cruz do Calvário. Ó Deus, e nos livrando, meu Pai, e nos alcançando pela fé, porque a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Meu Pai Todo-Poderoso, seja conosco, seja, meu Pai, com o Renato, meu Pai, que está passando por problemas de doença, e seja com todos aqueles que estão enfrentando momentos difíceis, ó Deus, em seus lares, com alguém querido, com alguém, meu Pai, da família ou amigo, meu Deus, que o Senhor venha de uma forma providencial alcançar essas vidas, abençoar essas vidas, proteger essas vidas, livrar essas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e nós já te agradecemos, para louvor e glória do teu nome. Amém e amém. Amém, amado de Deus, maravilha. Olha, na quarta-feira, meio-dia, estaremos juntos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Coloca aí, segunda, quarta, sexta, meio-dia. Perdeu o programa? Dá uma corrida lá, e assista no Face, assista no YouTube, e você, né, a gente vai estar sempre junto em nome de Jesus, tá bom? Já passamos a agenda, né, dessa semana, e te desejo uma tarde fantástica, uma semana maravilhosa na presença de Deus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até quarta-feira ou até amanhã, 7h30, na Escola de Sabedoria pelo Facebook. Quarta-feira, meio-dia, quarta-feira, 3h, quarta-feira, 7h30, quarta-feira, meia-noite, sexta-feira, sábado. Olha, maravilha, encontro de casais, vai ser bacana demais, vai ser muito legal. Ah, meu esposo não é convertido, venha. Minha esposa não é convertido, venha. Vai ser muito legal. E domingo, nos 3 cultos, um culto bem bacana, num programa que a gente quer lançar em maio, se Deus quiser. Um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus, fique com Jesus.